Record News Rural. Oferecimento Valtra, 65 anos de Brasil. Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O futuro da energia limpa aqui no Brasil pode estar mais perto e mais acessível do que a gente imagina. O estado de São Paulo já investe na expansão da produção de biometano, um combustível sustentável que tem cada vez mais força em vários setores. Até o caroço do açaí virou fonte de energia em larga escala. Os ventos estão favoráveis à produção de biometano, produzido através da purificação do biogás, gerado pela decomposição de matéria orgânica. O aplicativo Conecta Biometano, lançado pelo governo do estado em junho, já tem mais de 100 inscritos. Segundo a subsecretária de Energia e Mineração, é uma ferramenta estratégica para criar oportunidades de conexão e negócios. Que o objetivo dele é ser um ecossistema virtual que une ali dentro desse sistema tanto potenciais produtores de biometano, comercializadores, distribuidores, transportadores desse gás, consultores, consultorias jurídicas, bancos, enfim, todos aqueles interessados no mercado que tem esse potencial de alavancar a produção de biometano no estado de São Paulo. O biometano substitui o gás natural em diversas aplicações, como transporte, indústria e residências. Considerado uma fonte de energia limpa e sustentável, contribui para a redução de emissões de gases de efeito estufa. O governo do estado quer expandir a produção. Então, este aplicativo Conecta Biometano SP, assim como a outras iniciativas do estado de São Paulo, tem esse objetivo de alavancar, de fazer com que essa produção saia do patamar hoje de 90 mil metros cúbicos por dia para 6,4 milhões de metros cúbicos por dia. Quando a gente fala em geração de energia limpa, logo a gente pensa no bagaço da cana-de-açúcar, que é muito importante, mas já não é uma novidade. Agora, um dos destaques desse processo está aqui na minha mão, ó. É o açaí. Especificamente o caroço do açaí. Uma empresa de São Paulo utiliza essa biomassa para revolucionar a produção de energia térmica numa mineradora de Barcarena, um dos polos na produção do fruto no Pará. Isso foi muito legal, porque isso acabou gerando uma fonte de renda para muitas famílias ali, que é uma coisa bem tradicional na região, a produção do açaí, e a gente garantiu uma destinação nobre para esse produto, ao invés da situação anterior, que era o depósito em locais inadequados. A iniciativa já reaproveitou mais de 150 mil toneladas de caroço de açaí, evitando a emissão de cerca de 265 mil toneladas de gás carbônico na atmosfera. As cinzas viram adubo. O processo ajuda a gerar renda para catadores, transportadores e pequenas empresas envolvidas na logística e revenda. A biomassa proveniente do caroço de açaí já substitui 40% da matriz térmica da mineradora em Barcarena, o que representa cerca de 1.000 toneladas por mês, reduzindo custos e a dependência de combustíveis fósseis. E pensar que o açaí é só o começo. Hoje, por volta de 75% do que a gente usa em todas as nossas 9 unidades, em 4 estados diferentes, são resíduos de madeira ou vegetais, substituindo, portanto, combustíveis fósseis para geração de energia térmica por combustíveis limpos, contribuindo não só para a descarbonização, mas para a circularização dessa economia também. Os preços internos do trigo caíram na última semana. Para esta temporada, a previsão é de redução da área plantada e aumento da produtividade. Seguindo o mercado externo e a paridade de importação, os preços internos do trigo estão mais baixos. De acordo com o CPEA, as estimativas de oferta e demanda interna apontam uma produção menor em 2025. No entanto, os maiores estoques de passagem no mês de julho, influenciados pelas importações aquecidas, devem manter elevada a disponibilidade. Dados da Conab divulgados esse mês e analisados pelo Centro de Pesquisas mostram que a área plantada nessa temporada
temporada teve uma queda de 16,7%, com 2,55 milhões de hectares. A produtividade, no entanto, deve aumentar 19%, 3,07 toneladas por hectare. Com isso, a produção em 2025 está estimada em 7,81 milhões de toneladas, apenas 1% abaixo da de 2024, o que mantém os estoques internos. O volume de açúcar cristal negociado na última semana teve um aumento, sabe de quanto? De quase 60%, é muita coisa. Com relação aos preços, os indicadores não sofreram muita variação. Negociações pontuais no mercado spot de açúcar cristal do estado de São Paulo, envolvendo maiores quantidades, fizeram o volume de negócios aumentar 57% na última semana. Pesquisadores do CPEA explicam que a constatação de baixo rendimento da cana-de-açúcar moída na temporada 2025-26 tem levado usinas a manterem firmes os preços ofertados do cristal para a pronta entrega. Com isso, na semana passada, a média do indicador CPEA-Esalq foi de R$ 119,98 a saca de 50 quilos, praticamente a mesma da registrada no intervalo anterior. No acumulado da safra no estado de São Paulo, de abril de 2025 a julho de 2025, de acordo com a Única, o nível de açúcares totais recuperáveis caiu 3,79% sobre o mesmo período da temporada passada, com 128,07 quilos por tonelada de açúcar. A produção de açúcar no estado paulista também registra queda de 11,41%, com um total de 12,322 milhões de toneladas na parcial da atual safra. Um dia de campo reuniu agricultores familiares no agreste pernambucano. Agrotecnologia e produção sustentável foram discutidos no evento, que contou com produtores rurais de 17 cidades. O assentamento Normandia, na zona rural de Caruaru, no agreste de Pernambuco, ficou movimentado durante todo o dia. Implementos agrícolas, tecnologia para o campo, crédito rural, palestras esclarecedoras. Equipes se dividiam em grupos, momento em que eram repassadas informações sobre assuntos diversos, entre eles o uso adequado de EPIs, equipamentos de proteção individual, alimentos biofortificados, uma técnica inovadora desenvolvida para aumentar a concentração de substâncias em certos alimentos, como a macaxeira, por exemplo. Grande parte dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros é produzida através da agricultura familiar, uma modalidade que gera renda e é caracterizada pela diversidade de culturas, técnicas renováveis e a preservação do meio ambiente. O Dia de Campo, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Rural do município de Caruaru, reuniu cerca de 600 pessoas, entre estudantes, agricultores familiar, produtores rurais e profissionais que lidam com a vida no campo. Nós sabemos que a nossa maior deficiência em termos de produção agrícola é o acesso a tecnologias, né? E a gente promove esse dia de campo de agrotecnologias, voltado de fato a difundir essas tecnologias necessárias para estar promovendo um melhor desenvolvimento no campo, na perspectiva da produção agrícola, né? Aqui a gente vai ter uma discussão relacionada a bioinsumos, propagação in vitro, manejo integrado de pragas, utilização de drones agrícolas para pulverização e monitoramento, tudo voltado a de fato dar essa nova característica, essa nova interface ao campo, né? De modernizar para melhorar a produtividade, reduzindo custos e ampliando a eficiência. Uma das abordagens é a facilidade para aquisição de crédito rural. A gente está aqui com um parceiro como bancos, instituições financeiras estão aqui para oferecer crédito, especialmente agora com o advento do plano Safra, né, que o governo federal disponibiliza várias linhas de crédito subsidiadas, então tem aqui. Para a safra 2025-2026, o governo federal liberou mais de 500 bilhões de reais que visam melhorar a produção no campo. Filha de agricultores, Brenda Santana lida com o campo há cerca de 18 anos. Ela ressaltou a importância do crédito rural para quem pretende ampliar ou aprimorar a produção. Hoje a gente saber que a gente pode fazer um empréstimo, pode investir mais na terra, é muito importante, porque hoje você ter a terra e também não ter investimento, não avança muito, né? Durante todo o dia, teve barracas com produtos fabricados pelos agricultores
e também música ao vivo à moda nordestina. Agora você vai conhecer a história da menina de 10 anos, que já é considerada uma das promessas dos rodeios brasileiros. Ela se prepara para competir na arena mais famosa do Brasil. Os cavalos da raça quarto de milha usados nos treinos são preparados com todo cuidado. 4 vezes por semana, por pelo menos 2 horas, eles serão guiados em um dos circuitos mais disputados em rodeios. A prova dos 3 tambores, onde é preciso fazer o percurso entre os obstáculos dispostos em triângulo o mais rápido possível, sem derrubar nenhum. Habilidade, rapidez e controle emocional. Essas características que a Maria Júlia do Prado Machado tem de sobra foram essenciais para que a garota de 10 anos conquistasse o título de campeã brasileira da categoria Mirim, com o menor tempo de 17 segundos e pouco. A Maju ganhou o apelido de Foguetinha porque é rápida mesmo. Ela é considerada um prodígio e já se prepara para competir na maior festa de peão boiadeiro do Brasil, o Rodeio de Barretos, que neste ano chega à edição de número 70. Tanta determinação e talento são reconhecidos pela família, que decidiu apoiar o sonho da menina. Falei para ela: filha, se quer brincar, quer um esporte para você brincar, ou você quer ser uma competidora de 3 tambores de verdade? Não, pai, eu quero competir, quero ganhar, meu sonho é... não tem limites. Por que você escolheu esse esporte? Que na família ninguém gostava de cavalo, mas ninguém fazia por esporte, né? Eu achei muito legal, eu sempre quis fazer. Achei muito emocionante, sim. É muito legal. E esse apelido aí? O que você acha do apelido? Eu acho o meu apelido muito legal também. E aqui tamanho não importa. A garotinha pesa 30 quilos. Em algumas competições, a sela precisa ser preenchida com pesos extras por causa do regulamento. E eu tô com a expectativa que vai dar tudo certo e eu vou ganhar. E como dizem os locutores de rodeio, segura, Maju Foguetinha! Veja agora como fica o tempo em todo o país nesta quarta-feira. Nessa quarta, a presença da massa de ar seco no interior do país mantém o tempo firme e as temperaturas elevadas, enquanto o deslocamento da frente fria com o ciclone extratropical ainda mantém algumas instabilidades sobre o sul do Brasil e a condição de muito vento. No litoral do Nordeste e em algumas áreas do norte do país, a combinação de calor e a entrada de umidade ainda estimula pancadas mais irregulares. A partir dessa quarta-feira, dia 20 de agosto, nós teremos um novo período de veranico se estabelecendo sobre o país. Com bloqueio atmosférico predominando no Brasil Central, muitas regiões continuam sem previsão de chuva e com tardes cada vez mais quentes. As máximas voltam a disparar a partir dessa quarta até o final de semana em muitas cidades, entre o norte e interior do Paraná, centro, norte, interior de São Paulo, Triângulo de Minas, extremo norte de Mato Grosso do Sul e entre o sul de Goiás e Mato Grosso, ainda mantendo o limiar para o veranico nessas regiões. As áreas em laranja no mapa permanecem com período de calor mais intenso, picos de altas temperaturas até a sexta-feira e as máximas que seguem elevadas entre Brasília, Goiânia, Cuiabá e até mesmo o sul do Rio de Janeiro. Já para essa quarta, muita atenção ainda voltada com a ventania. O deslocamento do ciclone estimula fortes rajadas na Grande Porto Alegre, entre a Serra e o litoral do Rio Grande do Sul, até podendo chegar a 90 km por hora. E o mar fica bem agitado sobre a costa da região. As rajadas podem acontecer mais fortes entre áreas da Serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com ventos se aproximando dos 100 km por hora. Em Curitiba, nós teremos ainda uma quarta-feira onde o sol aparece, mas a condição de vento aumenta com rajadas que podem chegar até 70 km por hora. Entre São Paulo, Goiás, Minas, Mato Grosso e até mesmo entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, os ventos podem variar em torno de 40 a 50 km por hora.
O risco ainda para baixa umidade do ar continua alto na maior parte do Brasil e tem atenção para as capitais São Paulo, Cuiabá, Belo Horizonte e para o extremo norte de Mato Grosso do Sul, onde os valores ainda podem ficar entre 30% e 12%. Todas essas regiões ainda terão bons períodos em que o sol aparece ao longo da quarta-feira, mas algumas pancadas podem acontecer de forma mal distribuída entre o centro-sul e oeste de São Paulo, incluindo a própria capital durante o período da tarde, e tem risco para chuva mais forte concentrada ainda sobre o extremo sul de Mato Grosso do Sul. Agora, o potencial de alerta para umidade entre 20% e 12% continua entre Goiânia, Brasília, Palmas, Teresina e todo o sul do Maranhão. Essas regiões continuam com um padrão extremamente seco e a qualidade do ar pode ficar moderada a ruim durante o período da tarde. Em relação à chuva, Porto Alegre, todo o interior de Santa Catarina e do Paraná e as cidades entre o sul de Rondônia e Amazonas ainda permanecem com atenção. Apesar do sol aparecer desde cedo, pode chover durante a tarde e a chuva que cai vem com força. A madrugada de quarta vai ser mais instável entre o sul e o sudoeste de Mato Grosso do Sul. Ponta Porã, Rio Brilhante, Amambaí e a própria região de Iguatemi começam o dia com tempo bem carregado. Já em São Paulo, a chuva acontece de forma bem isolada e mal distribuída. Não tem risco de temporal, mas a chuva pode apertar e vir até acompanhada por algumas trovoadas. No litoral do Nordeste, o risco de temporal fica ainda concentrado entre a região de Maceió e muita atenção para o Recife. A chuva acontece intercalando alguns períodos de melhoria ao longo do dia. Já em relação às temperaturas, em Brasília, a máxima pode chegar até os 29 graus, enquanto em Curitiba a máxima não deve passar dos 24, e ainda com a possibilidade para chuva fraca entre o final da manhã e o início da tarde, condição que só diminui à noite. Em Porto Alegre, dia um pouco mais encoberto, com máxima de apenas 23 graus. Em São Paulo, a temperatura sobe até 30 e no Rio de Janeiro dispara para 31. Belo Horizonte com mais um dia ensolarado com padrão seco, máxima de até 27 graus. Em Salvador, a temperatura chega até 28 com possibilidade de pancadas rápidas. E em Vitória, máxima prevista de 26 graus. O setor do mel pode ter um prejuízo de cerca de 290 milhões de reais até o fim do ano, com a nova tarifa de 50% imposta pelo governo norte-americano. Os embarques caíram pela metade, mesmo antes das tarifas entrarem em vigor. Empresários e apicultores temem queda no preço do produto, que pode colapsar a produção. E quem chega com mais informações para a gente é o Renato Azevedo, que é presidente da Associação Brasileira dos Exportadores de Mel, a ABMEL. Bom dia, Renato. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. É uma satisfação estar por aqui. Para a gente também é muito importante ouvir esse setor, né? Que obviamente foi muito impactado por essa sobretaxa norte-americana, até porque algumas empresas exportam toda a produção justamente para os Estados Unidos, Renato? Exatamente. A gente tem diversas empresas que exportam exclusivamente para os Estados Unidos, e os Estados Unidos hoje é o maior consumidor do mel brasileiro. Então, quando a gente pega todas as nossas exportações, algo em torno de 85% vai só para os Estados Unidos, né? Então é um volume gigantesco. Quando a gente tem um parceiro comercial como esse, que impõe uma tarifa dessa forma, é um risco para toda a nossa cadeia. Quando a gente fala desse risco para toda a cadeia, a gente está falando de quantas pessoas envolvidas desde a produção, a industrialização, para a gente ter uma noção desse impacto? Olha, hoje os dados da Confederação Brasileira de Apicultura falam que nós somos em 500 mil apicultores no Brasil. A nossa estimativa de apicultores que são ativos, que se dedicam exclusivamente para a apicultura, que tem a apicultura como renda principal, é algo em torno de 300 mil apicultores. Só que não são 300 mil apicultores, são 300 mil famílias, né? Porque a apicultura no Brasil ela é tradicionalmente feita pela pequena agricultura, pela agricultura familiar. Então é uma família que tem a sua renda lá de 5 mil reais, de 3 mil reais, que vai ser afetado. No fundo é isso. Hoje, uma outra informação interessante é a seguinte: cerca de 80% do valor pago pela exportação vai direto para o campo.
Então, quando a gente fala de uma tarifa desse tamanho, ela invariavelmente vai afetar o apicultor. E, Renato, quando a gente fala de exportação e para mercados exigentes, né, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, obviamente o apicultor teve que adaptar ali toda uma produção com certificações eventualmente, com exigências de rotulagem, de embalagem, enfim, houve um grande investimento, inclusive, para atender esse mercado. Exatamente. Esse é o grande desafio. Por que eu falo isso? Porque quando a gente pega os países ao redor do mundo, cada um tem a sua legislação, os seus critérios, né? O Brasil ele exporta muito mel orgânico. E a legislação de mel orgânica dos Estados Unidos ela é muito diferente da legislação, por exemplo, europeia, né? Então, quando a gente divide aí legislações, a gente está falando bastante de americana e bastante de europeia. Nos últimos 20, 25 anos, a cadeia foi toda estruturada para atender esse mercado americano, essa legislação americana. Então, além do desafio comercial que a gente tem, né, de pegar esse mel agora e destinar para outros mercados, a gente tem também a questão legal, a questão regulatória, né? Não é tão simples essa, né? Então, o mel que é orgânico para os Estados Unidos não é orgânico para a Europa. Então, mesmo que a gente solucione a questão comercial, de conseguir achar um outro destino, a gente perde automaticamente quando a gente perde o rótulo orgânico, você perde algo em torno de 30% do valor do produto. Então, é uma situação muito drástica, uma situação muito complicada. São vários problemas de uma vez só, né? Você trouxe um ponto muito importante e específico do setor, Renato. E isso dá uma dimensão para a gente, como que cada área do agro tem as suas demandas realmente que são específicas. Como que você vê as ações adotadas pelo governo até o momento para atender o setor do mel? Olha, muitas das contrapartidas que foram trazidas pelo governo, elas acabam não sendo aplicáveis para o mel. Então, por exemplo, uma das coisas que se questiona muito, eu falo, olha, mas o setor não pode demitir, o setor tem que fazer férias coletivas, por exemplo, né? Isso não se aplica para a gente, porque o funcionário, né, o apicultor, ele não é funcionário, né? Ele é um produtor muito pequeno, né, e a cadeia é muito interligada, não existe muita intermediária nesse sentido. Então, nesse ponto, as medidas do governo, as contrapartidas que foram solicitadas, elas não se aplicam para o nosso setor, tá? O que a gente precisa? A gente precisa arrumar um jeito de destinar esse produto, seja no mercado local, seja para outros mercados. A nossa especificidade no agro, ela é a seguinte, diferente, por exemplo, da carne, diferente do peixe, de fruta, né, que a gente não quer menosprezar o problema de ninguém de jeito nenhum, mas o mel, ele não é um produto tradicionalmente consumido, né? A gente não tem o hábito de consumir mel da mesma forma como a gente consome o peixe, a carne ou fruta, né? Então a gente precisa desenvolver um trabalho de médio e longo prazo dentro do Brasil para conscientizar o consumidor brasileiro dos benefícios do consumo do nosso mel, né? Porque o nosso produto brasileiro, o nosso mel brasileiro, ele tem uma qualidade excepcional. E isso eu falo em relação à produção de outros méis do mundo aí, tá? O mundo já se deu conta do valor do mel brasileiro, mas a gente aqui, curiosamente, ainda não se deu conta desse ouro que a gente tem, que é o nosso mel. Olha, e esse é um ponto importante, porque a gente realmente precisa valorizar mais o que é nosso. Muitas vezes, infelizmente, a gente costuma valorizar tanto aquele produto importado sem saber que o melhor está aqui. E muitas vezes sem saber, inclusive, Renato, que a gente enviou para outro país que está revendendo para a gente está consumindo um produto que pelo menos tem um blend nosso ali. Então, veja, é um ponto para a gente trabalhar. Agora, além dessa campanha, você acredita que hoje o mercado brasileiro é capaz de absorver o que iria para os Estados Unidos? Eu acredito que no curto prazo, não. Mas no médio e no longo prazo, sim, né? E vou explicar esse meu raciocínio. Claro, hoje, se a gente pega os últimos 5 anos de produção de mel, 51% da produção nos últimos 5 anos foi para os Estados Unidos. Aquilo que ficou no Brasil é algo em torno de 30%. Então é evidente que se você sair de 30% de consumo, absorver esse 51%, vai virar 81%. Então sair de 30% para 81%, no curto prazo é difícil, né?
Agora, quando a gente observa o consumo per capita no Brasil, o consumo per capita no Brasil aí está em algo em torno de 150 gramas por ano. É baixíssimo quando a gente compara em relação aos Estados Unidos ou à Europa, que é algo em torno de 400, 450 gramas. Então, se a gente compara hoje que a gente tem que sair de 150 para 450 para chegar na média mundial, aí a gente consegue. O que a gente precisa fazer para chegar nisso? Nós precisamos fazer uma campanha de consumo de mel, né? A gente precisa conscientizar a população. O Brasil ele consome mel hoje como se fosse um medicamento. Nessa época de tempo seco, de tempo um pouco mais frio, que a gente tem resfriado, dor de garganta, essa é a hora que a gente consome mel no Brasil. Enquanto nos outros países por lá, tá tudo no café da manhã, o mel está no café da manhã das pessoas. Então, se a gente colocar o mel no nosso café da manhã, se a gente começar a consumir o produto como é consumido em outros lugares, sem sombra de dúvida a gente consegue assumir, começar a consumir esse produto todo. Tem uma outra questão muito interessante, que é o seguinte: nos Estados Unidos o mercado ele é dividido em dois. Ele é dividido entre o mel de mesa, que é aquele mel que a gente compra no supermercado para consumir em casa, e ele tem o mel como ingrediente, que é o mel que vai para uma barrinha de cereal, que vai para um iogurte, né? Esse segundo mercado aqui no Brasil ele é praticamente inexistente, porque a legislação hoje no Brasil permite que a gente compre um iogurte que está escrito mel lá no rótulo, mas na hora que a gente vê a lista de ingredientes a gente não encontra o mel. A gente encontra aquele famoso preparado de mel, que de mel basicamente só tem o nome, tá? Então, nada contra os produtos que estão sendo consumidos hoje, tá? Mas a gente precisa fazer uma adequação na legislação para dizer o seguinte: olha, se o produto diz que tem mel, ou se ele usa mel lá no rótulo, ele tem que ter mel também na lista de ingredientes. Se a gente fizer essa adequação na nossa legislação, com certeza a gente abre o mercado para um mel que hoje está aqui no Brasil e de repente a gente nem precisa exportar esse mel. Esse mel vai começar a ser usado como ingrediente aqui em uma série de produtos aí que dizem ter mel e muitas vezes não tem. E o consumidor compra sem essa consciência. Renato, você acredita que então esse momento, ou seja, essa sobretaxa dos Estados Unidos, pode ser uma oportunidade para a gente fazer a lição de casa e ajustar pontos que você está trazendo aqui para a gente? Sem sombra de dúvida, eu acho que sim. Eu acho que parece até a gente ouve muita gente falar isso, né, que crise é oportunidade, mas é a mais pura realidade. Eu acho que a gente tem que fazer do limão uma limonada, né? A gente precisa entender quais são os desafios que a gente tem aqui no nosso mercado, por que a gente não tem esse consumo aí de 400 gramas por ano, 450 gramas por ano, que é o padrão que se encontra por aí em muitos lugares do mundo, né? Sendo que a gente tem uma produção maravilhosa, tem um produto excepcional, e precisa mudar agora. Eu acho que essas situações fazem com que a gente comece a refletir o que tem de errado, o que precisa ser corrigido no nosso mercado, os desafios que precisam ser superados, os obstáculos que existem que precisam ser retirados, para que a gente consiga chegar nesse valor. Eu acho que assim, o mundo ideal, apesar da gente falar da Associação dos Exportadores de Mel, muitos dos exportadores abrem o coração e falam isso, falam: poxa vida, se a gente tivesse a oportunidade de colocar o produto aqui no mercado brasileiro, para que a gente vai exportar, né? Então, é óbvio que nós queremos exportar, queremos ter o nosso produto lá fora, mas não nesse percentual que existe, né? Que basicamente todo o nosso produto vai para fora e um percentual muito pequeno fica aqui no Brasil. Como você disse, um mel de muita qualidade, né? Nós somos ricos em biodiversidade, portanto, né, o mel de flor de laranjeira, por exemplo, que é muito apreciado pelo consumidor final, mas também temos outros tipos. Então, isso tem que ser valorizado. Inclusive, em ano de COP30, todo mundo sabe dos benefícios do mel para a saúde, né? E da importância das abelhas, inclusive, para a agricultura. Então, a gente precisa realmente incentivar a cadeia toda a continuar no setor, a criar caminhos nesse momento desafiador, que realmente mas quem sabe, como você disse para a gente, é o momento para a gente repensar tudo isso. Renato, claro que nos causa muita preocupação esse cenário todo, mas certamente os compradores lá norte-americanos também estão num momento complicado, porque não é fácil você substituir de uma hora para outra um parceiro que atenda a todas as necessidades. Como que vocês veem, né, esse outro lado? Como é que estão lá as empresas norte-americanas? Esse é um ponto muito importante que a gente tenta levantar. No caso do mel orgânico brasileiro,
eu diria que é mais do que difícil substituir, é impossível substituir, porque não existe outro país no mundo que forneça mel orgânico para os Estados Unidos, que tenha capacidade para atender a demanda de mel orgânico nos Estados Unidos. Ainda voltando de produção, falando um pouquinho de produção, só para entender essa questão, o que acontece? A nossa abelha aqui no Brasil, ela é um misto da abelha europeia com a abelha africana. Então a espécie que nós temos aqui é aquela que a gente chama de africanizada. E ela é uma abelha muito resistente, ela é uma abelha que não fica doente, você não precisa aplicar antibiótico para a abelha para que ela consiga sobreviver, né? Ela é muito resistente. Então isso faz com que a gente tenha potencial para criar o mel orgânico muito maior do que qualquer outro lugar do mundo, porque as abelhas no redor do mundo precisam de remédio, e aí elas não conseguem produzir mel orgânico. Então hoje o Brasil é referência, é o maior fornecedor de mel orgânico do mundo. E os nossos clientes lá nos Estados Unidos, eles estão preocupados, porque eles sabem que eles não conseguem esse produto em nenhum outro lugar. Tá? Então, a situação só não está um pouco mais drástica, eu diria, porque nós estamos num período de entre-safra. Tá? A partir de setembro, nós teremos agora a produção, vamos ter mais uma produção de mel grande, e aí a gente vai ver o que vai acontecer. Mas os nossos clientes, eles estão assustados, eles sabem que assim, não tem para onde correr, a preocupação deles é que, com o aumento de preço, a demanda caia, né? E aí, por conta disso, a gente vem a sofrer. Mas substituir o mel orgânico por outro lugar, eu diria que, olha, hoje, no curto prazo, pelo menos, é impossível. Em relação ao mel orgânico, então, é impossível, mas e quando o mel não é orgânico? Quais são os nossos principais concorrentes? Aí nós temos bastante concorrentes. Aí a gente tem, por exemplo, a Argentina, o próprio Uruguai, temos a Europa, temos a Ucrânia, que é um grande produtor de mel. Mas o Brasil ele é notadamente conhecido como exportador de mel orgânico. Cerca de 80% das exportações que nós fazemos é de mel orgânico. Então, o problema é o mel orgânico, né? A gente não tem substituto para o nosso produto. Isso a gente observa no preço. O mel brasileiro, quando você compara com o mel argentino, o mel uruguaio, ele já é 30% mais caro do que esses outros produtos. Então, a gente torce agora realmente, Renato, que o setor encontre apoio por parte do governo, que essas ações que você mencionou, tanto para esse mel ser absorvido mais pela indústria nacional, para ter essa adequação em relação à lei, até para que o consumidor compre mel de verdade, quando está ali no rótulo que, por exemplo, o iogurte leva mel, enfim, acho que são mudanças muito importantes, a gente torce de verdade para que elas aconteçam e estamos sempre aqui de portas abertas para vocês. Eu agradeço bastante pela oportunidade de falar e eu costumo dizer para todo mundo da cadeia o seguinte, que agora é um momento de calma, um momento de trabalho, né? Quem trabalha com abelha sabe que vira e mexe a gente leva uma ferroada, que é o caso, mas no final do dia o mel é doce. Então vamos fazer desse problema uma oportunidade. Exatamente, né? Eu acho que esse otimismo e a força de trabalho sempre vencem. Muito obrigada, um bom dia para você e até a próxima. Eu que agradeço, bom dia a todos. Obrigada. Essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Valtra, 65 anos de Brasil.